Alô você! Olá meu aluno de todo o Brasil. Vamos trabalhar aqui os exercícios da 8.112,90, ou seja, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Primeiramente, vamos se situar aonde está o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Bem, eu costumo dizer para você que quando você está trabalhando o Estatuto dos Servidores, que é a 8.112,90, nós estamos trabalhando, na verdade, a situação do regime jurídico do servidor público. As pessoas costumam me perguntar assim, Evandro, o que é o regime jurídico do servidor? Meu filho, o regime jurídico é aquele regime que vai regulamentar a sua vida funcional, a sua vida laboral, a sua vida do trabalho no serviço público. No nosso caso, que a gente está trabalhando na União, é a 8.112,90. Antes de começar a explicar, antes da gente começar a entrar no exercício, aonde se situa a 8.112,90? Bem, nós temos a administração pública direta e indireta. Lembrando que eu falei para você já que se você não aprendeu o que é administração direta ou indireta, você não caminha em nenhum tipo de exercício, você não caminha em nenhum tipo da matéria, você não segue a matéria, você não consegue se encontrar. Então, quem é administração pública direta no Brasil? União, Estados, DF, município, mas a gente vai trabalhar só a União, né? Administração indireta, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública. Cuidado para não ter um problema, que é um problema que costuma ser situado em questões de concurso. A 8.112, ela está na União, na autarquia e na fundação pública. Só que a fundação pública, em regra, é pessoa jurídica de direito privado, aí você acaba se perdendo. Mas por força expressa do artigo 1º da lei, a 8.112 abarca a União, a autarquia e a fundação pública. Sociedade de economia mista e empresa pública fica fora porque está regido pela CLT. Então, todos os exercícios que a gente vai trabalhar a situação de quem trabalha na União, nas autarquias federais e nas fundações públicas federais, ou seja, regime jurídico do servidor público federal. Então acompanha comigo aí na sua tela a primeira questão sobre a 8.112,90. Vamos dar uma lida nela. As pessoas com qualquer tipo de deficiência física têm garantido o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com as deficiências que são portadoras, além da reserva de pelo menos 25% das vagas oferecido no concurso. Meu povo, olha só. Onde a gente está se situando nessa questão aí? Essa questão a gente se situa, logicamente, dentro da 8.112,90, lá no artigo 5º dela. Diz assim, aos deficientes físicos serão reservados, olha só, até 20% das vagas. Dois erros nessa questão fácil de se identificar. Primeiro, pegando na porcentagem, não é 20 que a questão está trazendo, é 25. Isso aqui está errado, porque a lei traz 20% e mais. Na lei está dizendo pelo menos. Se ele diz pelo menos, ele está dizendo que é o mínimo de 20%. Está errado, não é o mínimo. É o máximo de 20%, ou seja, até 20%. Então pode ser, na verdade tem uma outra regulamentação, que a gente não vai entrar nela porque geralmente não cai no edital, mas vai de 5% no mínimo a 20% no máximo para a vaga reservada para deficiente. Então pensa o seguinte, até porque é decisão do STJ, tá? Não tem muito o que errar. Se é até 20%, para você ter uma vaga reservada para deficiente, o concurso tem que prever no mínimo quantas vagas? No mínimo 5, né, meu povo? No mínimo 5, porque uma reservada para deficiente vai dar 20% do total de vagas, ou seja, até 20% é o limite máximo. Então, para você ter vaga de deficiente, você tem que ter no mínimo 20 vagas. 2 vagas você não pode reservar uma para deficiente, senão você vai estar reservando acima do patamar legal, que é 50%. Então, a questão tinha 2 erros. Primeiro erro estava na porcentagem. Segundo erro, estava falando pelo menos, não é pelo menos, é até 20%. Questão fácil, fácil resolução. Se você estiver lendo o início da 8.112, você nunca erraria um tipo de questão dessa. João, servidor público da ANEEL, teve sua demissão invalidada por decisão administrativa. Nessa situação, João deve ser reintegrado ao cargo anterior ocupado, estando sua aposentadoria automaticamente sujeita à cassação. Olha só, meu povo, a questão estava bem simples até, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O servidor, ele estava ativo no serviço. Ele foi demitido.
Lembrando que demissão é punição expressa da 8.112. Se ele foi demitido, obrigatoriamente ele teve que passar por um PAD, processo administrativo disciplinar, onde garantiu a ampla defesa do servidor. O servidor foi demitido. A questão foi bem simples, a questão não estava aumentando nada. Ela disse que essa demissão aqui foi anulada por decisão judicial, ou seja, foi anulada pelo Poder Judiciário. Aí, a regra geral da 8.112 é o seguinte: o que acontece com o servidor que é demitido e o Poder Judiciário anula a demissão dele? Amigo, ele tem que voltar. O nome dessa volta é reintegração. A reintegração ela tem uma série de regras. Aí não estava nem pedindo a regra, só estava pedindo a determinação geral. Mas você já lembra que para ser reintegrado tem que estar estável no serviço público. A questão estava tão simples que não pediu nem os detalhes, perguntando se era estável, perguntando o que recebe e não recebe. Até essa parte da questão estava certa. Aonde estava o erro da questão? Dizendo que, nesse caso, a aposentadoria do servidor tinha que ser cassada. O servidor não estava nem aposentado. Esse final da questão não tem nem o que dizer, não tem nexo de acordo com a questão. Falou que o servidor era ativo, falou que ele foi demitido, falou que foi anulada a demissão, ele tem que reiterar, ele tem que ser reintegrado, tem que voltar ao serviço. Até aí está certo. Mas o final da cassação está totalmente errado. Não dizia e não tem nexo. O servidor não foi aposentado, ele foi demitido, correto? O erro da questão está no final da questão, onde diz que a aposentadoria do servidor deve ser cassada. Ele não estava aposentado, questão bem fácil, questão simples de se resolver. Beleza? A questão estava errada. Vamos passar aí para a próxima questão. No que se refere ao vocabulários cargo, emprego e função pública, é correto afirmar que o servidor contratado por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público exerce função pública. Meu povo, corretíssima a questão, correta. Corretíssima. Inclusive, a gente deu uma palhinha na questão da correção aqui também desse bloco, mas vamos aqui dar uma esparecida melhor. Olha aqui, eu vou até montar para você. Olha só, eu falei para você que os agentes públicos se dividem em agentes políticos, agentes administrativos, que é o que é importante para a gente agora, e agentes honoríficos, tá? Tem mais duas classificações aqui, mas eu não vou falar, porque a gente está dentro aqui, ó, dos agentes administrativos. Então eu pego para você e divido os agentes administrativos entre, olha a palavra, servidor público, empregado público e contratado temporário. Quando eu pego essas classificações, eu costumo fazer uma brincadeira, né, meu povo? Vocês têm que botar na cabeça que uma coisa vale para uma coisa, outra coisa vale para outra, você não pode confundir. Olha só que legal. Zezé de Camargo, o que você falou em casa? Luciano. Chitãozinho, Chororó. Vale Zezé de Camargo e Luciano? Não vale, né? Não tem como você inverter as classificações. Uma coisa vale para uma coisa, outra coisa vale para outra. Ah, Evandro, você é maluco fazendo essa brincadeira comigo? Eu estou estudando para concurso. Não, filha, é para você gravar. Olha aqui. Servidor público é obrigatoriamente, o cara é estatutário. Se ele é estatutário, é obrigatório ele ter um cargo. Então, olha só, é obrigatório o servidor público ter um cargo e ser estatutário. Em contrapartida, o empregado público tem um emprego público. Se ele tem um emprego público, ele é regido por quem? CLT. O contratado temporário tem cargo? Não, ele não tem cargo, ele não é estatutário comum. Ele tem emprego público? Não, ele não tem emprego. Ele é regido pela CLT? Não. O que ele é? Regido por um contrato. Mas, se ele é regido por um contrato, se ele não tem cargo, ele não é estatutário. Se ele não tem emprego, ele não é seletista. Ele é o quê? Ele não tem nada disso. Mas ainda assim, ele está dentro da classificação de agente público? Tá. Então, obrigatoriamente, ele exerce uma função pública. Evandro, e se disser que o empregado público tem um cargo? Está errado. Se disser que o servidor público tem um emprego? Está errado. A mesma coisa é errado dizer que o contratado temporário tem cargo e emprego. Não tem nada a ver. Lembrando que quem é servidor público? Quem trabalha na União, quem trabalha numa autarquia federal e quem trabalha numa fundação pública federal. Quem é empregado público? Quem trabalha numa sociedade de economia mista, numa empresa pública. Quem é contratado temporário? Dependendo do regime, ele pode estar na administração direta ou indireta, mas sempre com essas regras aqui. Bacana? Então a questão está certa, porque ele tem função pública sim. Olha só, os contratados temporários que estão previstos no artigo 37
inciso 9 da Constituição, está muito cobrado em concurso, tá, meu povo? Vamos se atentar para esse tipo de questão aqui. Pegando essa explicaçãozinha aí, não tem erro. Tu acerta tudo em todas as provas de concurso, correto? Vamos para a próxima questão. O chefe imediato do servidor tem a faculdade de autorizar ou não a compensação de horário. Não havendo tal compensação, o servidor perderá a parcela de remuneração correspondente ao atraso, sem que, nessa situação, se caracterize violação ao princípio da irredutibilidade de vencimento. Correto, meu povo? Regra geral. Não trabalhou e não tem justificativa, não recebe. Trabalhou e tem justificativa, recebe. Como é que funciona na prática? Funciona assim, é fácil. Bota uma regra. Evandro, atraso. Como é que funciona o atraso e a falta? Atraso e falta funciona assim. Você atrasou e justificou, você faltou e justificou, mas não está na 8.112,90, você perde o dia, você perde a sua remuneração do dia, mas não responde PAD. Evandro, não entendi. Funciona assim. Bati de carro, acabou meu carro, acidente. Não estava em deslocamento para o serviço, não era deslocamento. Mas eu fico impossibilitado de trabalhar naquele dia. O que acontece? Eu justifico. Eu mostro que aconteceu o acidente, eu não estava no trânsito. E aí, Evandro, tá de licença médica? Não, não estou de licença médica, não interessa. Você perde o dia da sua remuneração, não trabalha. Não trabalhou, não recebeu, mas também você não responde o PAD. Bacana. Evandro, eu estava em deslocamento para o serviço, me machuquei, deu licença, eu estou de licença médica, estando de folga, estando deslocado, você pegou licença médica. Tem a licença lá na 8.112 que diz que se você der atestado médico, você não perde o dia da remuneração. Mas aí você deu licença, tranquilo, não responde PAD, mas recebe. Agora, Evandro, e se eu faltar ao serviço público sem justificativa ou atrasar sem justificativa, não falar nada, não der uma justificativa plausível? Não recebe e ainda assim responde a um processo administrativo disciplinar pela tua falta. Então, regras. Primeiro, faltei ao trabalho, não recebo. Segundo, faltei ao trabalho, mas dei uma licença, recebo. Faltei ao trabalho e não justifiquei nada, não apresentei nada, simplesmente eu faltei e não disse nada. Além de não receber, responde um PAD, processo administrativo disciplinar. Muito boa questão. Então, olha lá, atrasou, vai ter descontado. Vai mexer na irredutibilidade dos vencimentos, que é a norma constitucional? Não. Por quê? Porque a regra é, não trabalhou, não recebeu. Salvo as licenças, lógico. Vamos acompanhar aí a próxima questão. Em processo administrativo disciplinar, a remoção de ofício de um servidor pode ser utilizada como forma de punição. Meu povo, remoção não é forma de provimento, não é forma de vacância e não é forma de penalidade. Remoção é classificada como forma de deslocamento. Existem duas, redistribuição e remoção. Não gera provimento, não gera vacância, também não pode ser usado como punição. Então está aí o erro da questão. A remoção é quando o servidor é deslocado de uma unidade administrativa para outra. Exemplo, estou dentro da Polícia Federal e estou trabalhando num órgão da Polícia Federal em Macapá. Você vai ser deslocado lá para o Rio de Janeiro, continua sendo delegacia da Polícia Federal, não muda nada. Chama forma de deslocamento. Não gera provimento, não gera vacância e não é penalidade. Estava aí o erro da questão. Vamos para a próxima questão. De acordo com o disposto na 8.112,90, na hipótese de inassiduidade habitual, a penalidade disciplinar a ser aplicada ao servidor público é de... Meu povo, a questão correta é a questão de... é demissão. O que é... Olha aqui. Inassiduidade habitual. Inassiduidade habitual é aquela que você interpoladamente, num período de 12 meses, sem justificativa, não comparece ao serviço. Fácil, meu povo. Janeiro, dezembro, prazo de 12 meses. Nesses 12 meses aqui, você falta interpolado. O que é isso? Janeiro faltou 10 dias, fevereiro faltou 10, março faltou 10 e vai faltando até dar o período de 12 meses, mais de 60 dias interpolados. Ou seja, se você faltar isso aqui, sem justificativa, só tem uma saída para você, que é a demissão. Também da demissão, o abandono de cargo, que é ficar mais de 30 dias ininterrupto sem comparecer ao serviço. Então, inassiduidade habitual, abandono de cargo, demissão no servidor.
A questão certa é a D. Maria, João e José são analistas judiciários do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Maria recusou fé a documentos públicos. João utilizou recursos materiais da repartição em atividades particulares. E José valeu-se do cargo para lograr proveito de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Considerando que Maria, João e José jamais praticaram qualquer outra infração disciplinar, lhes serão aplicadas respectivamente as penalidades de... Você sabe por que esses tipos de questão eles são fenomenais em qualquer banca examinadora? Seja FCC, CESP, FUNRIO, SESGRAN Rio, FGV, enfim, qualquer uma. Ele é fenomenal porque poucas as pessoas acertam. Ele está trabalhando a parte das penalidades da 8.112,90. Meu povo, penalidade, ela não é complicada quando você consegue entender a temática da coisa. Nós temos o artigo 116, 117 e 132 da 8.112,90 que determina os deveres, as obrigações e determina as faltas passíveis de demissões. Basicamente, o 116 trata de advertência. Basicamente, o 117 trata de suspensão, mas em alguns casos demissão. E basicamente, todo o 132 trata das situações de demissão. Só que no 132 tem dois tipos de demissão. Uma demissão comum e tem uma demissão chamada bem do serviço público. O que é isso? A bem de serviço público é que você nunca mais pode retornar para o serviço público federal. Dá um exemplo. Por exemplo, improbidade administrativa. Então, pessoal, eu costumo dizer para os alunos que o artigo mais importante é o 132, porque 95% dos casos cobra o 132, que são a parte das demissões. Então, você que está estudando em casa, você precisa obrigatoriamente dar uma leitura no 116, 117 e o 132, mas eu classifico o 132 como sendo mais importante. Olha o que ela fez aqui. A questão trouxe, primeiro, recusar fé a documento público. Recusar fé a documento público é regra geral, é advertência, meu povo. A advertência, ele está onde? Ele está no 117 do 1 ao 8 e o 19. E ele está também no 116. Agora, recusar fé a documento público é advertência. Então, na questão, você já começa a fazer o quê? Você já começa a delimitar ali. Utilizar recurso material, 117, inciso 16, demissão. Lograr proveito, 117, 9, demissão também. Aí eu coloquei as regras da demissão aqui. Você já sabe que a demissão, ele está em todo o 132, mas ele também está no artigo 17, do 9 ao 16, todas as situações que estão ali capituladas são situações de demissão. Pessoal, a situação de demissão é fácil, é só você dar uma lida. Aí você fala, nossa, Evandro, mas é tanto inciso, 116, 117 e o 132. Vamos combinar o seguinte, você que está em casa, vamos majorar a sua qualidade de fazer questão. Você vai gravar o 132 e vai gravar o 117 do 9 ao 16. E é fácil. Cometer usura, conduta escandalosa na repartição, improbidade administrativa, crime contra a administração, tudo isso é fácil de gravar. Grava só esses. Macete. Grava esses e diz que é demissão. Caiu qualquer coisa ligada a documento, você fala que é advertência. O restante é suspensão. Pode fazer isso que você vai acertar a questão de concurso público, tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, parte para a próxima aí. No que tange às penalidades disciplinares previstas na Lei 8.112/90, a suspensão será aplicada, dentre outras hipóteses, quando o agente público a. praticar ato de improbidade administrativa que resulta em prejuízo ao erário, caso em que ficará afastado do ressarcimento integral os bens ou os valores acrescidos do seu patrimônio. B. Praticar crime contra a administração pública, hipótese em que ficará afastado por período igual do cumprimento da pena na esfera penal. C. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. D. Acumular ilegalmente emprego ou função pública, não podendo a pena ultrapassar a 30 dias. Alô você! Meu povo, fala sério, né? Improbidade administrativa, crime contra a administração, isso tudo é demissão. A é demissão, B é demissão, D é demissão. Agora, olha só. Alguns alunos, até mesmo no presencial, eles chegam para mim e falam, Evandro,
efetivamente funciona? Cara, eu estou mostrando para você em questões como funciona a metodologia da banca. Eu falei para você que se você gravar basicamente o artigo 117 no que tange a demissão, que eu já mostrei para vocês, e você gravar o artigo 132, você vai matar qualquer questão. Nessa questão estava pedindo o quê? A suspensão, não é? Mas qual que é mais fácil? Você gravar toda a regra da suspensão ou você gravar a demissão e saber que o A era demissão, o B era demissão e o D era demissão e o C você não tinha lido. Então, tranquilo, você marca o C, que é o gabarito. Deu para entender? Ele está onde? Ele está no artigo 117, 17. Esse é o gabarito da questão. Aí eu trouxe as regras da suspensão para você. Ele vai do 117, 17 e pega também o 18 do artigo 117. Mas a inspeção médica, se você não quiser fazer inspeção médica, quando você for obrigatório, você toma 15 dias de suspensão. Fez o exame médico, retorna. Evandro, como é que funciona isso? Cara, você imagina só, situação hipotética. Eu sou servidor público federal, o colega meu chega, isso é hipotético, hein? O colega meu chega para mim e fala assim, Evandro, tô lascado. Por quê, meu filho? Porque eles estão pegando o exame lá, estão pedindo pra gente fazer inspeção médica e eu tô lascado porque eu cheirei tudo que eu tinha que cheirar e mais um bocado. E aí vai me pegar no exame. Falar, meu filho, calma, meu filho, faz o seguinte. Não vai fazer o exame, porque você está drogado. Se você for fazer o exame, vai pegar, vai acabar dando problema para você. Então o que você faz? Se recusa a fazer o exame. Você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, não em virtude de lei. Ninguém pode enfiar uma agulha no seu braço sem que você deixe, que você permita. E aí, o que faz? Aí que a administração vai te socar 15 dias de suspensão. E você fica suspenso 15 dias. Volta. Eles vão mandar você fazer de novo, aí você recusa, eles vão te dar mais 15 dias. É só, meu filho, você parar de cheirar nesse ponto, uma hora vai sair do seu sangue, aí você vai fazer a inspeção médica. Evandro, eu vou fazer a inspeção médica e eu tomei 15 dias pela 8ª vez. A inspeção médica, já deu um tempo, já deu uma janela boa, né? 15 dias. Com 5 dias eu faço um exame particular e vejo que eu já não tenho nada. Mas eu tomei 15 dias, do 1 ao 15. No 5º eu resolvo fazer a inspeção. O que acontece? Faz a inspeção, eles interrompem a suspensão na hora. Tá? Pessoal, eu crio esses exemplos esdrúxulos e hipotéticos na sua cabeça que você nunca mais vai esquecer. Então você já sabe, suspensão é a regra mais fácil. 117, do 17 ao 18, mais inspeção médica com 15 dias, mas cai pouco. Suspensão cai pouco. A demissão, as regras da demissão caem caem 95% do tempo. É mais fácil você gravar toda a regra da demissão, porque você vai matar qualquer tipo de questão. Tranquilo? Majorando a tua preparação, meu filho. Vamos para a próxima questão. Sobre a responsabilidade do servidor prevista na Lei 8.112, considere. Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. 2. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores até o 2º grau e contra ele será executada até o limite do valor da herança recebida. 3. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada em qualquer caso de absolvição criminal. Vamos lá na resolução dessa questão? A primeira, ela está correta, porque são as regras da responsabilidade civil do Estado. Pessoal, responsabilidade civil do Estado, o que importa para vocês é o que está no 8.112. O servidor sofre. Eu vou explicar aqui a curto modo, porque a responsabilidade civil é outro tópico aqui, não está diretamente ligado a essa questão. Mas vamos lá. Imagine que um agente esteja trabalhando e cause prejuízo a terceiro. Exemplo, você dirigindo uma viatura, você bate no carro de terceiro, no particular, causa um prejuízo. Quem paga esse prejuízo é a administração pública. A administração pública paga o prejuízo. Depois que ela pagou, que ela indenizou o terceiro, ela vem numa chamada ação regressiva e ela cobra você. Aí você vai ter que pagar. Aí tem as regras da 8.112, por exemplo. Você tem que pagar a sua remuneração, no mínimo 10% do valor da sua remuneração vai ser descontado para que você pague o prejuízo. Está dentro das regras da 8.112. 10% é o mínimo, tá? Não é o máximo não. Tranquilo? Você causou o prejuízo, a administração pagou o prejuízo, depois ela te cobra. Isso se você agiu com dolo ou culpa. Então a questão está correta. A segunda está errada, não fala nada em 2º grau, não existe esse troço. Fala somente dos sucessores dos bens. Aí vai até o valor do patrimônio transferido. Evandro, como é que funciona isso? Funciona assim. Imagine que você foi o causador do dano, nesse caso aqui, e você está devendo 100 mil para a administração pública, correto?
Tranquilo. E você tem você está pagando parcelado. Aí você tem um patrimônio seu de 50 mil reais. Isso aqui é a sua dívida. E você morreu e deixou um patrimônio de 50 mil para os seus sucessores, para seu pai, para sua mãe. A dívida é de 100, você deixou 50. O que acontece? Eles vão cobrar até o valor de 50 mil dos sucessores. O que passar de 50 mil, a administração perdeu. Tranquilo? Então tá errado, não é segundo grau. Outra coisa, o terceiro não é em qualquer caso, pessoal, de absolvição criminal. Só vincula se for negativa de autoria ou a inexistência do fato. O errado aí está em qualquer caso, porque existe ainda a absolvição por falta de provas. A absolvição por falta de provas não vale. Só vale por negativa de autoria e inexistência de fato. Nesse caso aí, qual o gabarito? O gabarito é A. Tranquilo? Boa questão também. Vamos para a próxima questão, acompanha comigo aí na tela. No que tange a penalidade disciplinar, considere 1. Configura abandono de cargo punível com suspensão, ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. 2. Ao servidor que faltar ao serviço sem causa justificada por 60 dias interpolado durante o período de 12 meses, será aplicada a pena de demissão. 3. Quando a infração punível com destituição do cargo em comissão, a ação disciplinar prescreverá em 10 anos. 4. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta punível com demissão. Abandono de cargo da demissão, meu filho. O que é abandono de cargo? Olha só, pessoal. Abandono de cargo e inassiduidade habitual, eles caem bastante em concurso porque as bancas gostam do conceito. Abandono de cargo é quando você fica mais de 30 dias consecutivos intencionalmente sem ir ao trabalho. Só que mais de 30 dias é 31 dias, isso é lógico. Só que na questão você confunde mais de 30 ou 30 ou mais. Então não é 30 ou mais, porque 30 ou mais contaria 30 dias, já configurava abandono de cargo, já dava demissão. Mas na verdade não dá, é mais de 30, 31, tranquilo? A 2 está correta, o que está aí exatamente é o conceito de inassiduidade habitual. É o cara ficar 60 dias ou mais, olha aqui 60 ou mais. Então aqui não é 61 dias, aqui é o contrário daqui, equivale os 60. Interpoladamente em 12 meses sem comparecer ao serviço. O que é isso? Você, por exemplo, de um prazo de janeiro até dezembro, você deixou de comparecer ao serviço. 10 dias em janeiro, 10 de fevereiro, 20 e assim foi. Nesse período aqui, você ficou quanto tempo sem comparecer ao serviço? Você ficou 60 dias ou mais, da demissão também. O legal, pessoal, é que essas duas demissões, dentro do PAD, Processo Administrativo Disciplinar, ela configura o processo sumário, ou o rito sumaríssimo. É aquele que tem de 30 mais 15 dias de prazo, que a comissão é 2 servidores estáveis. Então, abandono de cargo, inassiduidade habitual e acúmulo irregular de cargo público no processo administrativo, ele é visto pelo processo sumário. 30 mais 15, 2 dias. Tranquilo? A gente matou um monte de coisa aí. A destituição, ela não se dá em 10 anos. A prescrição, ela se dá em 5. Então está errada essa questão. Então a destituição, as cassações e as demissões, a prescrição se dá em 5 anos. Vamos botar a regrinha aqui rapidinho. Prescrição da advertência se dá em 180 dias. Prescrição da suspensão se dá em 2 anos. Prescrição da demissão, destituição e cassação se dá em 5 anos. Tranquilo, pessoal? Regrinha, que nunca mais vocês vão esquecer. E a última aí, ela está corretíssima, entendeu? Então, pessoal, gabarito, letra E. 2 e 4 correta. 2 e 4 correta. Gabarito é aí. Então, vamos partir para a próxima aí. Em virtude de um mesmo ato comissivo praticado no desempenho de suas funções, constatou-se a responsabilidade administrativa, civil e penal do servidor público, que poderá a. Ser processado apenas na esfera penal, uma vez que esta, por sua natureza, absolve as demais. B. Responder cumulativamente pelas sanções oriundas das 3 esferas, já que independentes entre si. C. Sofrer somente a penalidade administrativa, visto ser infração tipicamente administrativa. D. Ser passível apenas de penalidade decorrente das esferas administrativa e penal por ser falta disciplinar. E. Responder cumulativamente somente pelas sanções administrativa e civil, restando a penal absorvido pela primeira. A resolução dessa questão é, de certa forma, muito simples. Esse tipo de questão, nessa formatação A, B, C, D e E, ela não dá problema, pessoal. Eu vou repetir, não dá para perder esse tipo de questão. Por quê? Porque o tópico é
responsabilidade do servidor. Pessoal, a responsabilidade do servidor, eu costumo dizer para os meus alunos na aula que isso aqui é o poder da palavra. O que eu falar com você, você vai gravar, você nunca mais esquece. Você tem que, inclusive, repetir na sua cabeça, aí em casa, o que eu estou falando aqui, porque você vai chegar na prova, você vai só reproduzir. Olha, repete essa frase. As esferas são independentes entre si. Elas são independentes. Quais esferas? Esferas administrativa, esfera civil e esfera penal. Só que, às vezes, elas cumulam. Quando que acontece a acumulação das esferas? Acontece a acumulação das esferas quando ocorre, por exemplo, que é o mais comum, a absolvição na esfera penal. E a absolvição se dá de duas formas, por negativa de autoria e inexistência do fato. Cuidado, que se der falta de provas inexistentes ou insubsistentes, não vincula. Evandro, eu não entendi. Por que as esferas são independentes se elas são 3 esferas vinculadas ao mesmo fato? Simples, no exemplo você vai entender. Imagina, meu filho, que você é servidor público, você saia de casa, você não tem nada a ver com a sua atividade administrativa. Você chegou em casa, tua mulher não fez comida, você foi lá e deu um tapa na cara da mulher. Amigo, você vai responder só na esfera penal. A administração não tem nada a ver com a história. Imagine que você bata com a viatura e tenha que pagar, mas você não cometeu falta administrativa, tampouco cometeu a esfera penal, você vai só na civil. Imagina que você cometa uma falta passível somente da esfera administrativa, conduta escandalosa na repartição. Você só vai ser punido na esfera administrativa, as outras duas não tem nada a ver. Agora, existem alguns fatos que você comete que vinculam as esferas. Exemplo, por exemplo, se no dia 10 você está de serviço e você pega um dinheiro. O que é pegar dinheiro? Vamos supor que você seja um PRF e você pegue um dinheiro do muambeiro. Amigo, você vai estar... Depende. Você pode exigir ou solicitar. Se você exigir a concussão, exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, fora da função de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Está lá nos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Amigo, o que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar crime contra a administração pública, você vai responder na esfera penal, lá no Código Penal. No 132, crime contra a administração pública da demissão. E você vai cometer improbidade administrativa, vai ser obrigado a pagar. Nesse caso aqui, vai dar enriquecimento ilícito, você vai ter que pagar até 3 vezes o valor do enriquecimento causado. Aí você vai ter as penalidades normais que você vai ter, mas vinculou as esferas o mesmo fato, não vinculou? Sim. Agora imagine se o PRF chega lá e é absolvido da negativa de autoria. Negativa de autoria, o crime existiu, mas não foi o PRF A, foi o B. Então, amigo, absolve ele. E a inexistência de fato. Exemplo, o muambeiro mentiu, o policial rodoviário não pegou o dinheiro, então o fato nunca existiu. Essas duas aqui vinculam as esferas. Ou seja, essa absolvição serve para anular a demissão e anular o que ele pagou. Aí tudo bem, mas em regra as esferas são independentes. Então o gabarito da questão é a B. Evandro, por que você explicou isso aí? Cara, porque eu costumo dizer que esse tipo de questão aqui é batata em concurso. E aluno meu não perde esse tipo de questão. Ou melhor, aluno meu em Direito Administrativo e aluno nosso, no geral, no Alfa, além de não perder questão, nego, é a aprovação certa quando você estuda em casa. Então, pessoal, terminamos aí esse bloco. E como eu sempre digo para você, é a quantidade de esforço hoje que vai ser determinante do seu sucesso amanhã. E para jargão, para você carregar para a tua vida, alô você! Um abraço!